A recepcionista do hotel empurrou minha chave de volta. Reserve em outro lugar esta noite. Confie em mim. Sua voz mal passava de um sussurro. Seus olhos desviaram para as câmeras de segurança acima antes de se fixarem em mim com intensidade desesperada. Eu tinha acabado de dirigir 6 horas para chegar aqui. Eram 23 Heze, e eu estava exausto de uma conferência de trabalho que havia drenado cada grama de energia que me restava. Agora, esta jovem mulher, talvez 25 anos, com um crachá que dizia Beatriz, estava me dizendo para deixar o hotel 4 estrelas pelo qual paguei antecipadamente. Desculpa, o quê? Eu disse, pensando que tinha ouvido errado. Ela se inclinou levemente para a frente, suas unhas manicuradas batendo no balcão, no que parecia energia nervosa. Quarto 412. É onde te colocaram, certo? Não fique lá. Reserve literalmente em qualquer outro lugar. Até o motel na rua, só não aqui. Não esta noite. Meu primeiro pensamento foram percevejos, ou talvez um problema de encanamento que eles não queriam compensar. Há algum problema com o quarto? Posso pegar outro. Beatriz olhou por cima do ombro em direção ao escritório dos fundos, onde eu podia ouvir alguém falando ao telefone, depois de volta para mim. Não há outros quartos. Estamos lotados. É por isso que te deram o 412. Ela disse o número como se significasse algo, como se eu devesse entender o significado. Quando não reagi, ela acrescentou. Você é a 6ª pessoa em 3 meses. Eles sempre colocam pessoas no 412 quando estamos cheios, e elas sempre... Ela parou abruptamente quando um homem em uniforme de gerente saiu do escritório. Está tudo bem, Beatriz? Ele perguntou, seu tom amigável, mas seus olhos afiados enquanto se moviam entre nós. Ela se endireitou imediatamente, um sorriso profissional encaixando no lugar. Só terminando este check-in, Sr. Santos. O hóspede tinha algumas perguntas sobre as comodidades. Sr. Santos veio e olhou minha reserva na tela do computador. Sr. Silva, bem-vindo ao Riverside Grand. Vejo que o colocamos em um dos nossos quartos premium no 4º andar. Você vai adorar a vista. Ele estendeu a mão, e eu apertei automaticamente, ainda tentando processar o que Beatriz tinha começado a dizer. A 6ª pessoa em 3 meses. Ela sempre... O quê? Sr. Santos continuou falando sobre as características do hotel, o buffet de café da manhã, a academia. Mas notei que Beatriz tinha ficado completamente imóvel, olhando para a tela do computador como se estivesse tentando desaparecer nela. Bem, vou deixá-lo se instalar, disse Sr. Santos finalmente. Beatriz terminará seu check-in. Se precisar de qualquer coisa durante sua estadia, não hesite em ligar para a recepção. Ele voltou ao escritório, e no segundo em que saiu de vista, Beatriz pegou um pedaço de papel e começou a escrever rapidamente. Ela dobrou e deslizou junto com minha chave do quarto. Check-out é às 11h. Tenha uma estadia agradável. Ela disse alto para as câmeras, mas seus olhos me imploravam para ler o bilhete. Peguei a chave e o bilhete, agradeci e fui para o elevador, meu coração batendo mais rápido do que deveria para uma interação tão simples. Quando estava sozinho no elevador, desdobrei o papel. A letra estava trêmula, mas clara. 412 não é seguro. Hóspede em março desapareceu. Hóspede em abril encontrado inconsciente. Alega não ter memória de 3 dias. Hóspede em maio fez check-out após uma noite, registrou o boletim policial, mas nada resultou. Tentei contar ao meu chefe, mas ele disse que eu estava sendo dramática. Não importa o que faça, não beba nada do frigobar e tranque sua porta por dentro com a trava de segurança. Por favor, acredite em mim. Li 3 vezes enquanto o elevador subia para o 4º andar. Isso era insano. Era o enredo de um filme de terror ruim. Mas o rosto da Beatriz continuava passando pela minha mente. O medo genuíno em sua expressão. A forma como ela havia arriscado seu emprego para me avisar. As portas do elevador se abriram para um longo corredor com carpete bordô e paredes cor de creme. Música clássica tocava suavemente de alto-falantes ocultos. Tudo parecia caro e normal, e nada como um lugar onde hóspedes desapareciam. Quarto, 412. Estava no final do corredor, a última porta à direita. Fiquei parado do lado de fora por um momento, o cartão-chave na mão, tentando decidir o que fazer. O lógico seria ignorar uma funcionária dramática do hotel e dormir um pouco. Eu tinha um voo a 7 Hés e precisava descansar. Mas a parte ilógica de mim, a parte que havia assistido muitos documentários de crimes reais, não conseguia parar de pensar naqueles outros hóspedes. O que havia acontecido com a pessoa em março que desapareceu? Para onde foram? Destraquei a porta e entrei, imediatamente apertando o interruptor de luz. O quarto era exatamente o que você esperaria de um bom hotel. Cama king com lençóis brancos crocantes, área de estar com poltrona de couro, mesa com pastas de informações do hotel, banheiro com bancadas de mármore. Uma janela grande dava vista para o rio, luzes da cidade refletindo na água escura. Nada ameaçador, nada incomum. Tranquei a porta e ativei a trava de segurança como Beatriz havia sugerido, me sentindo estúpido, mas fazendo mesmo assim. Então caminhei pelo quarto, verificando o armário, debaixo da cama, atrás da cortina do chuveiro, me sentindo ainda mais estúpido, mas precisando ter certeza. Tudo estava vazio. Tudo estava normal. O frigobar estava abastecido com água superfaturada, refrigerantes e garrafinhas de álcool.
Abri e olhei as garrafas, me perguntando o que Beatriz pensava estar errado com elas. Todas pareciam lacradas de fábrica. Nada obviamente adulterado. Fechei sem pegar nada e sentei na beira da cama, tirando meu celular. Pesquisei Hotel Riverside Grand desaparecimento e não encontrei nada. Tentei Hotel Riverside Grand hóspede desaparecido e obtive resultados sobre um hotel diferente em outro estado. Procurei as avaliações do hotel e rolei por dezenas de classificações 5 estrelas elogiando o serviço, os quartos, a localização. Nada sobre desaparecimentos ou hóspedes inconscientes ou boletins policiais. Talvez Beatriz fosse apenas uma teórica da conspiração com imaginação hiperativa. Talvez ela tivesse interpretado mal alguns incidentes não relacionados. Talvez eu estivesse exausto e paranoico sem motivo. Coloquei roupas de dormir, configurei meu alarme para 5h e fui para a cama. Os lençóis eram macios e frescos, os travesseiros perfeitos, e eu estava tão cansado que comecei a adormecer quase imediatamente, apesar da minha ansiedade anterior. Foi quando ouvi um som suave de clique como uma fechadura se desengajando. Sentei-me, meu coração martelando, olhando para minha porta. A trava de segurança ainda estava no lugar. A porta ainda estava trancada, mas eu definitivamente havia ouvido algo. Saí da cama e fui até a porta, pressionando meu ouvido contra ela. Passos no corredor, lentos e deliberados. Alguém estava caminhando passando pelos quartos, parando em cada porta. Ouvi o som de clique novamente. Mais perto agora. Na porta ao lado da minha, depois na minha porta. A maçaneta se moveu ligeiramente para baixo, testando, mas a trava de segurança segurou. Quem quer que estivesse do lado de fora não bateu, não se anunciou, apenas testou a maçaneta e seguiu para o próximo quarto. Fiquei congelado na porta, ouvindo enquanto eles trabalhavam pelo corredor, verificando cada porta individual. Quando os passos finalmente desapareceram, corri para a janela e olhei para baixo no estacionamento. Um homem em uniforme de manutenção caminhava em direção a uma van de serviço, carregando o que parecia uma bolsa de ferramentas. Não conseguia ver seu rosto de 4 andares acima, mas havia algo estranho sobre a forma como ele se movia. Proposital, mas errado de alguma forma. Peguei meu celular e liguei para a recepção. Tocou 6 vezes antes de alguém atender, soando tenso. Riverside Grand, como posso ajudar? Aqui é o quarto 412. Alguém acabou de tentar entrar no meu quarto. Houve uma longa pausa. Como assim? Tentou entrar. Alguém caminhou pelo corredor verificando todas as maçanetas das portas. Testaram a minha, mas a trava de segurança impediu. Outra pausa. Mais longa desta vez. Senhor, nossa equipe de manutenção não trabalha neste horário. Tem certeza de que não sonhou? Às vezes em hotéis, sons podem vir de outros andares. Eu não sonhei, disse firmemente. Eu ouvi, vi a maçaneta se mover e acabei de ver alguém em uniforme de manutenção caminhar para uma van no estacionamento. Ouvi a respiração da Beatriz mudar, ficando mais rápida. Senhor Santos está aqui. Deixe-me chamá-lo para você. Não, espere. Mas ela já havia me colocado em espera. Desliguei e imediatamente liguei para a polícia. Quando a operadora atendeu, expliquei a situação o mais calmamente possível. Alguém havia tentado acessar meu quarto de hotel no meio da noite, usando o que parecia ser uma chave mestra. E a recepcionista do hotel havia me avisado anteriormente que hóspedes anteriores neste quarto haviam experimentado problemas sérios. A operadora perguntou se eu me sentia em perigo imediato. Olhei para minha porta trancada, a trava de segurança firmemente no lugar, e disse que não sabia. Ela disse que enviaria um policial para fazer um relatório. 15 minutos depois, houve uma batida na minha porta. Polícia. Senhor Silva. Olhei pelo olho mágico e vi um policial uniformizado, jovem, provavelmente final dos 20 anos. Abri a porta, mas mantive a trava de segurança no lugar. Sou o delegado Williams. Você ligou sobre alguém tentando acessar seu quarto. Expliquei tudo novamente enquanto ele fazia anotações. O teste da maçaneta, a pessoa em uniforme de manutenção, o aviso da Beatriz, o bilhete que ela me deu. Mostrei-lhe o bilhete e ele o fotografou com seu celular. E você disse que a recepcionista mencionou incidentes anteriores neste quarto? Ela disse que um hóspede desapareceu em março, outro foi encontrado inconsciente em abril e outra pessoa registrou um boletim policial em maio. A expressão do delegado Williams mudou ligeiramente, ficando mais séria. Vou precisar verificar essas alegações. Pode descer comigo para o saguão? Peguei minha chave do quarto e o segui para baixo. O saguão estava vazio, exceto por Beatriz na recepção e Sr. Santos no escritório. Quando viram o policial, Sr. Santos saiu imediatamente, todo o profissionalismo polido. Delegado, há algum problema? Estou respondendo a uma ligação de um dos seus hóspedes. Ele relata que alguém tentou acessar seu quarto usando o que parecia ser uma chave mestra. Sr. Santos pareceu genuinamente surpreso. Isso é impossível. Todas as nossas chaves mestras estão registradas, e apenas pessoal autorizado tem acesso após o expediente. Quem está autorizado? Perguntou o delegado Williams. Apenas eu mesmo e nosso guarda de segurança noturno, Patrick Stone. Ele está atualmente fazendo suas rondas pela propriedade. Patrick usa uniforme de manutenção? Sr. Santos franziu a testa. Não.
Ele usa uniforme de segurança padrão. Camisa preta, calça preta, logo da empresa. O delegado Williams se virou para mim. A pessoa que você viu estava usando uniforme de manutenção? Sim. Camisa cinza, calça cinza. Sr. Santos balançou a cabeça. Nenhum dos nossos funcionários de manutenção está aqui depois das 20h. Se alguém estava caminhando pelos corredores em uniforme de manutenção depois da meia-noite, não deveria estar aqui. A implicação pairou no ar. Alguém havia entrado no hotel, possivelmente com uma chave mestra roubada ou copiada, e estava verificando quartos. O delegado Williams pediu para ver as gravações de segurança. Sr. Santos nos levou ao escritório dos fundos, onde múltiplos monitores mostravam diferentes áreas do hotel. Ele puxou as imagens do corredor do quarto andar, começando da meia-noite. Assistimos em silêncio, enquanto a câmera mostrava um corredor vazio. A 0037, uma figura apareceu na extremidade distante. A qualidade da câmera não era ótima, mas eu podia ver claramente que era alguém em uniforme cinza, carregando uma bolsa, caminhando de porta em porta, verificando maçanetas exatamente como eu havia descrito. O rosto da pessoa nunca ficava visível, sempre angulado para baixo ou virado para longe da câmera, como se soubessem exatamente onde estava posicionada. Quando chegaram ao quarto 412, meu quarto, testaram a maçaneta cuidadosamente, permaneceram por um momento, depois continuaram pelo corredor. No final, em vez de pegar o elevador ou escadas, abriram uma porta de serviço marcada apenas funcionários e desapareceram. Como entraram por uma porta de funcionários? Perguntou o delegado Williams. Sr. Santos parecia genuinamente abalado agora. Você precisa de um código de segurança. Apenas gerência e manutenção tem. Alguém poderia ter roubado o código? É possível, mas mudamos mensalmente. O código atual foi ativado apenas há 3 dias. O delegado Williams pediu para ver imagens de outras áreas. Sr. Santos puxou as câmeras do saguão, mostrando a entrada principal, entrada lateral e estacionamento. Nada mostrava alguém entrando em uniforme de manutenção. Era como se tivessem aparecido dentro do hotel. E as noites anteriores? Perguntei. Pode verificar se isso já aconteceu antes? Sr. Santos me olhou por um longo momento, depois para Beatriz, que estava parada silenciosamente na porta. Beatriz, por que não faz seu intervalo? Não era uma sugestão. Depois que ela saiu, Sr. Santos puxou imagens de 6 semanas atrás. Mesmo andar, mesmo corredor, mesma hora da noite. A figura apareceu novamente, verificando portas, mesmo uniforme cinza, mesmos movimentos deliberados. Essa foi a noite. Sr. Santos começou, depois parou. Que noite? Pressionou o delegado Williams. A noite em que tivemos uma hóspede no quarto 412 que alegou ter acordado desorientada no banheiro. 14 de abril. Ela não conseguia se lembrar de ter ido dormir ou como chegou lá. Fez check-out cedo e depois enviou um e-mail ameaçador sobre processar por negligência, mas nada resultou. E você não pensou em relatar isso à polícia? Perguntou o delegado Williams, seu tom endurecendo. Relatar o quê? Uma hóspede que bebeu demais e ficou confusa. Ela não podia provar que algo aconteceu com ela. E março? Perguntei. Beatriz mencionou alguém que desapareceu. O rosto do Sr. Santos empalideceu. Isso não estava relacionado ao hotel. Um hóspede fez check-in e nunca fez check-out, mas assumimos que simplesmente saiu sem seguir o procedimento adequado. As pessoas fazem isso às vezes. Cobramos no cartão de crédito dele pela estadia. Vocês registraram um relatório de pessoa desaparecida? Perguntou o delegado Williams. Contactamos seu contato de emergência listado na reserva. Disseram que ele estava deprimido e assumiram que havia ido a algum lugar para esfriar a cabeça. Pagaram a conta do hotel e pediram para não fazermos alarde. O delegado Williams estava anotando tudo agora, maxilar tenso. Vou precisar de cópias de todas as gravações de segurança das noites em que esses incidentes ocorreram, todas as informações de hóspedes dos quartos 412 durante essas datas e uma lista de todos com acesso a chaves mestras e códigos de segurança. Sr. Santos acenou, parecendo doente. Claro, tudo o que precisar. O delegado Williams se virou para mim. Sr. Silva, não acho que deveria ficar naquele quarto esta noite. Há algum lugar onde possa ir? Tenho um voo às 7h00. Posso simplesmente ficar no saguão até então. Ficarei com você, disse o delegado Williams. E estou chamando reforços para revistar o prédio. Em 20 minutos, 3 carros policiais adicionais haviam chegado. Policiais começaram a revistar o hotel, andar por andar, enquanto o Sr. Santos puxava listas de hóspedes e gravações de segurança. Sentei no saguão com o delegado Williams, observando o caos organizado se desdobrar, ainda tentando processar que quase havia sido a próxima vítima no que quer que estivesse acontecendo aqui. Beatriz voltou de seu intervalo e se aproximou de nós cautelosamente. Posso falar com você? Perguntou ao delegado Williams. Ele acenou e ela se sentou, suas mãos tremendo. Deveria ter falado algo antes. Deveria ter pressionado mais quando o Sr. Santos descartou minhas preocupações, mas estava com medo de perder meu emprego. Tenho empréstimos estudantis e aluguel e... Respirou fundo. A primeira vez que notei que algo estava errado foi há 3 meses. Um homem fez check-in no quarto 412 para uma estadia de negócios de 3 noites. Primeira noite, tudo bem. Segunda noite, não estava trabalhando. Mas na manhã seguinte, quando cheguei,
Havia uma nota no sistema de que ele havia feito check-out cedo sem aviso. Suas coisas ainda estavam no quarto. Seu carro ainda estava no estacionamento, mas ele havia sumido. Guardamos seus pertences por 30 dias, conforme política. Depois os empacotamos. Onde estão esses pertences agora? Perguntou o delegado Williams. Sala de armazenamento no porão. Tudo fica guardado por 6 meses caso alguém volte para pegar. Foram buscar as caixas enquanto eu sentava sozinho no saguão, exausto e agitado simultaneamente. Às 2h45, um dos policiais revistando o prédio desceu com algo em um saco de evidências. Uma camisa de uniforme de manutenção cinza amassada e enfiada atrás de uma máquina de bebidas no 3º andar. O nome bordado nela era Tom Patterson, manutenção Riverside. O delegado Williams radiou para o quartel-general para verificar o nome. A resposta veio rapidamente. Tom Patterson era um trabalhador de manutenção no hotel que havia sido demitido 8 meses atrás, por comportamento inadequado com hóspedes. Hóspedes mulheres haviam reclamado dele entrar em quartos sem bater, demorar demais, fazendo-as se sentirem desconfortáveis. Sr. Santos o havia dispensado silenciosamente, sem registrar relatórios formais. Tem informações de contato do Patterson? Perguntou o delegado Williams. Sr. Santos puxou o arquivo do funcionário. Um endereço, um número de telefone, informações de contato de emergência. Enviem unidades para este endereço, disse o delegado Williams pelo rádio. Possível suspeito em múltiplos incidentes, pode ser perigoso. Às 3h15, policiais encontraram o apartamento de Tom Patterson vazio, mas cheio de evidências perturbadoras. Fotos do hotel, especificamente do 4º andar. Fotos de hóspedes, particularmente viajantes sozinhos no quarto 412. Cópias de códigos de segurança, aos quais de alguma forma manteve acesso mesmo após ser demitido. E mais incriminador, 3 carteiras de motorista pertencentes a 3 pessoas diferentes. O homem que desapareceu em março, a mulher que acordou desorientada em abril, um empresário que fez check-in apenas 2 semanas atrás e também saiu cedo. Um incidente que Sr. Santos nunca mencionou. 3 vítimas que sabemos, disse o delegado Williams, mostrando as carteiras ao Sr. Santos. Quantas mais que não sabemos? Sr. Santos parecia que poderia vomitar. Eu não sabia. Pensei que fossem incidentes isolados, mal entendidos. Nunca pensei... Você nunca pensou em fazer sua devida diligência, disse o delegado Williams friamente. Nunca pensou em verificar gravações de segurança após hóspedes reclamarem. Nunca pensou em relatar atividade suspeita. Estava mais preocupado em proteger a reputação do hotel do que proteger seus hóspedes. Às 4h, um alerta geral estava em vigor para Tom Patterson. Registros do hotel mostravam que ele vinha usando uma chave mestra roubada para acessar quartos, especificamente o quarto 412, porque estava posicionado no final do corredor com o pior ângulo de câmera. Ele cronometrava as entradas para tarde da noite, quando hóspedes provavelmente estavam dormindo, possivelmente dopados por bebidas do frigobar que havia adulterado mais cedo no dia, usando seus códigos de segurança ainda ativos para acessar áreas de suprimento. A mulher em abril teve sorte, acordando antes que ele pudesse fazer o que planejava. O homem, em março, não teve sorte. A polícia encontrou evidências sugerindo que ele havia sido mantido em algum lugar, possivelmente no antigo depósito do Patterson, em uma instalação a 5 quilômetros de distância. Uma equipe estava a caminho para verificar. Você salvou sua própria vida esta noite. O delegado Williams me disse quando o amanhecer começou a entrar pelas janelas do saguão. Se tivesse bebido algo do frigobar, se não tivesse usado a trava de segurança, se tivesse aberto a porta quando ele atestou, ele não precisava terminar a frase. Às 5h30, recebi uma ligação da companhia aérea. Devido à neblina, meu voo foi adiado até meio-dia. Normalmente, isso me frustraria, mas naquele momento, tudo que senti foi alívio de não ter lugar nenhum para estar. Nada para fazer exceto sentar neste saguão e processar o que quase aconteceu. Às 6h15, a polícia prendeu Tom Patterson em um posto de gasolina a 65 quilômetros de distância. Ele estava monitorando scanners policiais e sabia que estavam procurando por ele, mas o encontraram antes que pudesse ir muito longe. Em seu veículo, encontraram corda, fita adesiva, uma pistola de choque elétrico e uma lista de próximas reservas de viajantes sozinhos que ele havia acessado de alguma forma do sistema do hotel. Meu nome estava naquela lista. Ele vinha planejando isso por semanas, rastreando quando o quarto 412 teria um viajante sozinho, alguém que não seria imediatamente sentido falta se ficasse quieto por alguns dias. Às 8h, a detetive Sarah Park chegou para assumir a investigação. Ela me entrevistou por 2 horas, repassando cada detalhe da noite. Confirmou que o homem de março havia sido encontrado vivo no depósito do Patterson, desidratado e traumatizado, mas vivo. Havia sido mantido lá por 6 dias, antes do Patterson aparentemente entrar em pânico e liberá-lo com um aviso para nunca falar sobre isso. O homem estava muito aterrorizado para relatar, simplesmente saiu do estado e tentou esquecer. A mulher de abril corroborou tudo quando a polícia a contactou. Ela havia registrado um relatório com uma jurisdição diferente, mas não levou a lugar nenhum sem evidências. O empresário de 2 semanas atrás ainda estava desaparecido,
e a polícia estava revistando outras propriedades do Patterson. A detetive Park perguntou sobre Beatriz. Aquela jovem mulher provavelmente salvou múltiplas vidas ao falar mesmo quando seu empregador descartou suas preocupações. Precisaremos de seu depoimento completo, mas quero que saiba que ela fez a coisa certa. Pedi para falar com Beatriz antes de partir. Ela estava terminando seu turno, parecendo exausta, mas aliviada. Obrigado, disse simplesmente, por confiar em seus instintos e me avisar. Ela começou a chorar. Sinto muito por não ter feito mais antes. Se eu tivesse pressionado mais, talvez aquele primeiro homem não tivesse... Você fez tudo o que podia na posição em que estava, disse a ela. Arriscou seu emprego para avisar um estranho. Isso exigiu coragem. Ela enxugou os olhos. Estou me demitindo. Não posso trabalhar para alguém que se importava mais com reputação do que segurança. Deveria ter me demitido meses atrás. Pelo que vale, disse, não terá problema em encontrar outro emprego. Qualquer empregador teria sorte de ter alguém com sua integridade. Ao meio-dia, estava no aeroporto. Meu voo atrasado finalmente embarcando. Meu celular vibrou com um alerta de notícias. Ex-funcionário de hotel preso em conexão com múltiplos sequestros. 2 vítimas recuperadas vivas. Investigação em andamento. A história faria notícias nacionais em horas. O Riverside Grand enfrentaria processos, investigações criminais, possivelmente fechamento. Sr. Santos provavelmente enfrentaria acusações por negligência e obstrução. Mas 2 pessoas estavam vivas que poderiam não estar, e um predador estava sob custódia. Quando o avião decolou, pensei sobre quão perto estive de ser mais uma estatística, mais um nome em uma lista de pessoas que fizeram check-in no quarto 412 e nunca fizeram check-out adequadamente. E pensei em Beatriz, uma jovem mulher ganhando salário mínimo mais gorjetas que arriscou tudo para fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém acreditava nela. 6 meses depois, recebi uma mensagem pelo LinkedIn. Era da Beatriz. Ela havia conseguido um emprego em uma rede hoteleira diferente, uma que a levou a sério quando mencionou preocupações de segurança durante o processo de entrevista. Havia sido promovida a gerente assistente e estava implementando novos protocolos de segurança em todas as suas propriedades. Ela me agradeceu por testemunhar no julgamento, que resultou em Tom Patterson recebendo 25 anos de prisão. O homem de março estava em terapia, mas se recuperando. A mulher de abril havia iniciado um grupo de defesa para a consciência de segurança hoteleira. O empresário de 2 semanas atrás havia sido encontrado vivo em outro depósito e estava processando o Riverside Grand por milhões. O hotel havia fechado permanentemente, incapaz de se recuperar do escândalo. E eu, ainda viajo a trabalho, ainda fico em hotéis, mas sempre verifico avaliações obsessivamente, sempre uso travas de segurança. E sempre escuto quando alguém me diz para confiar neles sobre um aviso. Porque às vezes, a pessoa na recepção sabe algo que você não sabe. E às vezes prestar atenção a esse aviso é a diferença entre uma viagem de negócios normal e se tornar uma história de crime real.